Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é administração do capital de giro. Os tópicos a serem abordados nessa aula são definição de capital de giro, grau de certeza do capital de giro líquido ou capital circulante líquido, liquidez. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de definir capital de giro, entender o que é ativo e passivo circulante de uma empresa, conhecer os principais indicadores de liquidez. Definição do capital de giro. Você já ouviu falar a respeito dessa expressão capital de giro? Muitas empresas buscam tê-lo no sentido de terem liquidez. Como assim? Quanto mais capital de giro eu tenho, mais previsibilidade no sentido de honrar as minhas dívidas de curto prazo. Mas o que entra nessa conta capital de giro? As minhas disponibilidades, o meu estoque, as minhas contas a receber dos meus clientes de curto prazo. Mas vamos ver o que seria então o capital de giro. O capital de giro da empresa é o ativo circulante, ou seja, os bens e direitos conversíveis a curto prazo, e através dos quais a empresa deve honrar os compromissos que estão vencendo, passivo circulante. Grau de certeza do capital de giro. Bom, entendemos o que é o capital de giro. Ele envolve basicamente o meu ativo circulante, que vai permitir que eu honre o meu passivo circulante, ou seja, as minhas dívidas de curto prazo. Porém, na contabilidade, existe uma liquidez que eu devo analisar nas contas do ativo. Quanto maior a liquidez, nós vamos ver que a conta vai aparecer na frente. Como assim? No ativo, eu tenho primeiro as minhas disponibilidades, conta banco movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata. Em essência, as minhas disponibilidades lá no meu ativo circulante, elas possuem uma liquidez maior do que, por exemplo, o meu estoque, do que, por exemplo, as minhas contas a receber de meus clientes. Então, devemos ter atenção. Por quê? Quando eu digo ativo circulante, eu tenho as disponibilidades, é aquele dinheiro que eu posso realizar imediatamente, as minhas contas a receber dos meus clientes, e aqui já tem um risco, o risco de não receber. Existe a questão da inadimplência? Existe. Então esse dinheiro, tudo bem, está no meu ativo circulante, mas eu dependo que o meu cliente pague. Os meus estoques. Ora, para realizar os meus estoques, eu preciso vender. Eu preciso que algum cliente compre ali o meu produto. Do contrário, eu fico com ele na prateleira. Percebam, então, que eu necessito conhecer como está aí dividido o meu ativo circulante, até para saber qual o grau de certeza que eu tenho em realizá-lo. Suponha alguns segmentos que tenham um histórico de inadimplência alto. Nesse caso, se na composição do meu ativo circulante a conta mais representativa seja a de clientes, ou seja, duplicatas a receber, eu devo ter um ponto de atenção. Por quê? Lembra? Este segmento, o risco de inadimplência é muito alto. Logo, eu não posso contar
Aquela expressão, com o ovo antes da galinha. Capital de giro líquido ou capital circulante líquido. Capital de giro é o nosso ativo circulante, que vai possibilitar que eu honre as minhas obrigações de curto prazo. E quem está no meu ativo circulante? Os estoques, disponibilidades, duplicatas a receber. Ótimo! O que seria então essa expressão capital circulante líquido? Nada mais é do que o meu ativo circulante menos o meu passivo circulante. Percebam que quanto maior o meu capital circulante líquido, mais favorável é a folga financeira para minha organização. As organizações se preocupam também em medir, através de indicadores, situações do tipo: se eu tivesse que honrar agora as minhas dívidas de curto prazo, eu teria condições? Bom, quem responde a essas perguntas são os chamados quocientes ou ainda indicadores de liquidez. Já que estamos mencionando o ativo circulante, que é o nosso capital de giro, vamos analisar então os quocientes de liquidez que medem a capacidade da organização, da empresa, em honrar as suas dívidas de curto prazo a partir dos recursos aplicados no ativo. Mais uma vez, suponha que eu tenha dívidas de curto prazo e eu quero saber qual a capacidade que eu tenho em honrá-las a partir dos recursos aplicados no ativo. Ótimo! Essa é a ideia dos quocientes de liquidez. Porém, vamos discutir a questão de curto prazo. Tendo em vista que são dívidas de curto que eu quero verificar a capacidade de pagar, também olharei ativos de curto prazo. O índice de liquidez corrente, também chamado índice de liquidez comum, nada mais faz do que analisar a capacidade de pagar dívidas de curto prazo a partir dos meus ativos circulantes. Assim, a fórmula para o índice de liquidez comum é igual a ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Suponha que a gente chegue aí num indicador de 2,00. Em outras palavras, para cada R$ 1 de dívida de curto prazo, eu tenho R$ 2 no meu ativo circulante. Mas temos ainda o índice de liquidez seca, também chamado índice de liquidez ácida. Aqui é feito o quê? Eu excluo da conta os estoques. Então eu vou ter a seguinte fórmula: ativo circulante menos os estoques dividido pelo passivo circulante. Mas por que eu faço isso? Algumas empresas, o ciclo operacional delas é maior do que outras. Como assim? Em algumas organizações, o estoque fica muito tempo parado até ser vendido. Bom, se ele tem um giro de estoque elevado, concorda comigo que se eu tivesse uma dívida agora para pagar, eu não posso contar com esse dinheiro? Até porque o estoque ainda não foi vendido? Logo, a depender do ciclo operacional da empresa, eu excluo o estoque da conta. Mas lembrando, não existe uma fórmula mais certa ou mais errada. Por que não? Vai depender muito do perfil de cada organização. Se a organização possui um giro de estoque muito curto, pode deixar, calcule apenas a liquidez corrente. Bom, vai depender de cada caso.
Por último, o índice de liquidez imediata, como o próprio nome já diz, também conhecido como o índice de liquidez instantânea, ele mede assim: se eu tivesse que pagar agora as minhas dívidas de curto prazo, eu teria ou não condições de fazer. Logo, ela vai verificar do meu ativo circulante apenas as disponibilidades. Fórmula: disponibilidades dividido pelo meu passivo circulante. Essa questão de liquidez ocorre também no âmbito macro para o nosso governo federal. Vou te passar um exemplo. Na nossa economia, nós temos a base monetária. É todo o dinheiro que circula na economia. Porém, essa base monetária, ela está dividida em meios de pagamento. Alguns meios de pagamento têm uma oferta monetária maior do que outros. Como assim? Meio de pagamento, o mais básico de todos, chamado meio de pagamento restrito, M1, é o dinheiro em conta corrente e o papel moeda. M2, M3 e M4 são os meios de pagamento ampliados. O que você acha que tem mais liquidez? Ou seja, o que é mais fácil para eu gastar? Vamos pensar assim: dinheiro na mão, suponha que você tenha dinheiro na mão. E do outro lado, você tem dinheiro aplicado, por exemplo, em títulos públicos do governo. O que é mais fácil de gastar? 10 mil reais em mãos, em nota, ou 10 mil reais aplicado em títulos públicos? Bom, se você chegar num supermercado, num cinema, num restaurante, eles não vão aceitar o título público, eles vão aceitar o papel moeda, a nota. Você paga, por exemplo, com o débito, o dinheiro em conta corrente. Logo, o M1 é aquele que possui mais liquidez nos chamados agregados monetários, os meios de pagamento da economia. O M2 faz o quê? Soma o M1 e acrescenta outros meios de pagamento. O M3 soma o M2 com outros meios de pagamento. O M4 soma o M3 com outros meios de pagamento. E assim eu tenho na economia, pela divisão dos meios de pagamento, eu consigo saber se a nossa base monetária tem uma oferta maior de M1, significa que possui mais dinheiro circulando na economia. Se, por outro lado, de toda a base monetária, ela está concentrada mais no M4, significa que nós temos menos dinheiro circulando, consequentemente, tende a haver menos consumo. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre administração do capital de giro. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!